Olá, eu sou o Márcio da Sônica e eu estou aqui hoje para explicar para vocês um pouquinho mais sobre os blocos de conteúdo durante a criação de páginas. Importante, esse é um vídeo de continuação do nosso módulo de páginas, então se você está querendo entender como funciona a criação de páginas e a inserção de blocos de conteúdo nessas páginas, é importante que você assista o vídeo anterior, que está linkado aqui na descrição do vídeo também, ok? Bom, o primeiro passo é que a gente tenha um login e senha, que você tenha um login e uma senha na nossa plataforma, e você, após isso, fazer o login, você vai acessar o módulo de website, páginas, certo? Então, a gente vai ter toda a relação das páginas que a gente tem. Bom, para facilitar, eu estou utilizando hoje aqui o site da Sônica, então a gente tem várias páginas já criadas, e eu vou mostrar para vocês então um pouquinho aqui da página da Home. Bom, na Home a gente já tem então algumas configurações definidas e os nossos blocos de conteúdo, que é o que eu vou explicar para vocês durante esse vídeo hoje, estão relacionados aqui nessa parte de baixo, certo? Então, vou visualizar essa página que já está criada e já está publicada. Então, toda a nossa estrutura de blocos ela faz dá esse resultado para a gente, ok? Lógico, depois de todas as configurações aplicadas nos modos de configurações, de temas, de cabeçalho, certo? Então, algumas outras configurações que precisam ser executadas primeiro para que a gente depois possa ter o resultado completo, ok? Bom, a gente tem hoje uma galeria de blocos com cerca de 60 blocos de conteúdo que a gente pode estar utilizando para exibir, né, o conteúdo que a gente tem para o nosso site da melhor forma. Então, é só dar uma olhadinha por aqui. A plataforma é baseada nisso, né? Então, com o tempo a gente vai lançando novos blocos para ter variações de layout também, variações de exibição e tudo mais. Então, é aqui que a gente vai encontrar todos eles. Cada um tem o seu código, né, para facilitar, caso durante um suporte você tenha alguma dúvida, você pode falar, estou com uma dúvida referente ao bloco I3, por exemplo, bloco I6, bloco I7, então fica mais fácil para a gente se entender também. Bom, a estrutura é baseada em blocos, como eu comentei, então a gente tem um full banner, tem um para quem, tem um bloco inteligente aqui, e é essa a estrutura que eu tenho. Então, começo aqui por Sônica, né? Então eu tenho o full banner, certo? Seguindo, eu tenho então o título, que é o para quem, e o nosso bloco inteligente, e por aí vai, né? Então, essa é a estrutura. O que é importante vocês entenderem, o cabeçalho e o rodapé, eles são áreas fixas dentro da plataforma, ok? Então, quando eu estou no módulo de páginas, é como se fosse uma página em branco, certo? Então, tudo que está nesse centro, tudo que estiver nesse centro, é possível ser editável, certo? Através desse módulo. Então, se eu precisar adicionar qualquer conteúdo, né, nessas páginas, eu consigo inserir por aqui. Então, de um jeito muito simples, muito prático também, sem muito mistério. Importante entender que cada um dos blocos, né, de conteúdo, eles possuem opções, então são opções para cada um desses blocos, né, lógico. Então, por exemplo, aqui no bloco que eu estou utilizando de full screen, eu tenho um título, e tenho uma descrição, e tenho um botão. Então é isso que eu tenho aqui. Eu tenho um título, tenho um texto, né, que é o conteúdo, e tenho um botão. Certo? Então, o título do botão e o link do botão. Importante também esse hashtag site, hashtag jogo da velha aqui, né? É só um atalho para o domínio, mas vocês podem também utilizar o seu domínio aqui, né? .com.br, só um exemplo, né? É só um atalho para o domínio para facilitar. Bom, além disso, a imagem de fundo também. Todo o upload de imagem vocês conseguem visualizar qual é o formato ideal, nesse caso 1920 por 1080. Então, caso vocês tenham um criativo, um designer aí, é só passar esse formato para que ele possa criar da melhor forma aí, certo? Bom, e abaixo de cada um dos blocos de conteúdo que a gente tem opções para cada um desses blocos também. Então, no bloco full screen eu tenho então qual é o tema, né? Quais as cores que eu quero utilizar para o meu título, para o meu botão. Né? Eu tenho uma altura mínima, então em telas maiores, em telas menores. Alinhamento desse conteúdo, se eu quero centralizado, na esquerda, na direita e tal. Tamanho do título, tamanho do texto, qual é o formato do botão, se eu quero ele só com uma borda, se eu quero só com uma borda inferior, que é só uma linhazinha, se eu não quero nenhum tipo de estilo nesse botão, ou, nesse caso, um formato preenchido, né? Totalmente preenchido, como a gente está vendo aqui, certo?
Para continuar, então, mais alguns detalhes aqui, como exibir uma linha inferior, nada mais do que layout, né? Então, essa linhazinha que a gente está vendo aqui, ok? Embaixo do título. Se o botão eu quero que ele seja maior, se eu quero que ele abra uma nova guia, o conteúdo em colunas, né? Então, são opções que vão variando o formato que eu estou utilizando. Então é bem legal ir testando isso, né? E salvando a página para ir visualizando e enxergando esse resultado em cada um dos blocos que eu estou adicionando, tá? Todas essas configurações que estão na parte de baixo, elas também são opcionais, mas com certeza a partir da hora que tu utiliza essas configurações, elas vão facilitar ou vão deixar o seu layout ainda melhor e mais padronizado, né? Isso é super importante. Bom, detalhando um pouquinho mais aqui, então a gente consegue então remover, né, um bloco de conteúdo. Então eu posso mover também, e a partir da hora que eu adiciono um bloco de conteúdo, né, ele vai adicionar no fim da minha página, e se eu precisar eu só vou movendo para cima. Certo? Simples. Bom, aqui também tu pode ver que tem um nome do bloco, né? Vocês podem ver que tem nome do bloco. Ele não faz nenhum sentido de ser um nome público, ele não vai aparecer para quem estiver navegando no teu site, ele é simplesmente para tu identificar o que esse bloco está fazendo, porque muitas vezes a gente utiliza blocos assim, ó, por exemplo, nesse formato, que são os dois seguidos, então a gente não sabe o que é aquilo, né? Então a gente coloca um nome de referência, certo? Então é isso que está acontecendo aqui. Certo? Feito isso, salvar aqui no fim da página ou salvar no topo da página. Uma dica que eu dou também, importante para a gente não se perder nessa estrutura, apesar de ela ser muito simples, para cada ação que você fizer, adicionei um bloco novo, alterei uma imagem, alterei um texto, é interessante que a gente possa salvar essa página a cada alteração, certo? Para que você também não se perca durante essa atualização, até porque pode ser vários conteúdos. Se tu estiver trabalhando com poucos blocos, não é um problema, mas quando a gente estiver trabalhando com vários blocos, como é esse caso aqui, pode ser um problema para quem está editando isso. Ok? Então, é isso. Espero ter contribuído e ajudado, tirado as dúvidas aí. Mas, mesmo assim, se ficar alguma dúvida, é só entrar em contato com o nosso suporte, que a gente auxilia vocês aí nos próximos passos. Tá bom? Um grande abraço e até mais.